Hoje, mais uma vez, vamos juntos estudarmos a palavra de Deus. Hoje trago-vos um tema muito interessante. Tema este que nesses últimos dias o povo de Deus tem deixado à parte. Mas se nós formos a ler os relatos bíblicos, quando Jesus Cristo esteve nesta terra, o próprio Jesus Cristo nos deixou o modelo este que nós, como povo de Deus, devemos seguir. Hoje vou falar de dar. O tema de hoje é dar. Vamos ler o livro de Provérbios, capítulo 31, versos 9, que diz o seguinte: Abre tua boca, julga com retidão e faze justiça aos pobres e aos necessitados. Vamos orar. Querido Deus que habita nos altos céus, agradeço neste momento pela palavra que o Senhor nos concede. A sua palavra foi aberta, mas sim, Senhor Jesus, que não seja eu a falar, mas sim o seu Santo Espírito em mim. Esteja com esse irmão que neste momento está escutando esta palavra, de modo que o Senhor Jesus possa abençoar a sua família, de modo que o Senhor Jesus possa abençoar Ele mesmo em toda a circunstância da vida. Santo Deus, abençoe-nos e cuide-nos. Em nome de Senhor Jesus. Amém. A Bíblia, mais uma vez, vem nos alertar, vem nos ensinar, do modo que eu e você possamos fazer justiça aos pobres. Será que você tem feito justiça aos pobres? Será que você tem ajudado o pobre mais próximo da sua casa? Será que você tem ajudado a cada pobre que você tem visto na sua cidade? Será que você tem feito justiça aos pobres? Será que você, vendo os necessitados, tem ajudado? Será que não tens um vizinho pobre que necessita de alimento? Não tens um vizinho pobre em espírito que necessita da palavra de Deus? Será que o que você tem feito com esses pobres que necessitam de tudo isso que você tem? A palavra de Deus, mais uma vez, vem nos dizer, nós como povo de Deus, devemos fazer justiça aos pobres. Devemos ajudar aos pobres. Devemos ajudar aos necessitados. O próprio Jesus, estando nesta terra, ele ajudou os pobres. Ele ajudou aquele que necessitava. Ele, estando numa multidão de muitas pessoas, o próprio Jesus multiplicou os pães. O próprio Jesus multiplicou os peixes. Fazendo isto, ajudando os pobres. O próprio Jesus multiplicou os pães para suprir a necessidade física daquele povo. O próprio Jesus, estando neste mundo, ajudou os necessitados, aqueles que precisavam de cura, aqueles que sofriam de lepras. Será que você tem usado o seu dom de cura para o bem da palavra de Deus? Ou tens usado o seu dom de cura para fazer negócio? Será que você tem ajudado aos pobres com o pouco que você tem? Se nós formos a ler a Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 10, no livro de Mateus, capítulo 10, versos 8, diz o seguinte: Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebeste e de graça dai. A Bíblia, mais uma vez, vem nos detalhar que, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, purificando os leprosos, expulsando os demônios, devemos fazer tudo isto de graça. Porque de graça fomos dados este dom e de graça devemos usar este dom.
Mas nesses últimos dias tem acontecido tudo diferente. Algumas das vezes, alguns líderes religiosos têm usado esses dons para fazer negócio, o que a Bíblia não diz. Alguns líderes religiosos têm expulsado o demônio e depois o crente deve trazer alguma coisa para agradecer a este líder. Mas a Bíblia vem nos dizer que de graça fomos dados este dom e de graça devemos usar este dom. Será que você tem usado de graça este dom? Ou será que tens cobrado do dom que o próprio Deus te deu para você usar? Será que você tem ajudado os necessitados? Deus mais uma vez traz essa palavra com que eu e você possamos mudar. Eu e você possamos ajudar os necessitados. Eu e você possamos ajudar os pobres. E a Bíblia vem nos contar uma história. História esta muito triste. Se nós formos a ler no livro de Mateus, capítulo 19, aí vamos ler a história do jovem rico. O jovem rico, aproximando-se de Jesus, depois de Jesus ter conversado com as crianças, o jovem rico perguntou a Jesus: Bom mestre, o que eu devo fazer para que eu seja salvo? E o bom mestre disse: Guarda os mandamentos. O jovem rico disse: Eu guardo os mandamentos desde a minha mocidade. Ou eu guardo os mandamentos desde a criancice. E Jesus disse: Vá, vende tudo que você tem e divida com os pobres. Depois daí, nós vamos ver o triste cenário que o jovem rico foi e foi-se de vez. Não vendeu o que ele tinha para compartilhar com. Esse é o cenário que nós temos dia após dia. Temos acumulado riqueza nesta terra, não temos compartilhado com os outros que não têm. Algumas das vezes nós, como povo de Deus, temos nos apegado aos bens materiais, sabendo que os bens materiais são perecíveis. E aquele que crê em Jesus Cristo, ele ajuda os pobres, ele ajuda os necessitados, porque ele espera uma terra em que as ruas são de ouro. Ele espera uma terra em que não haverá mais sofrimento. Estando nessa terra do pecado, Jesus nos alerta para mais uma vez ajudarmos aqueles que necessitam. Jesus mais uma vez nos alerta com que nós não devemos acumular tesouro nesta terra, mas sim devemos dividir os bens materiais com os nossos próximos. Devemos dividir os bens materiais com aqueles que necessitam, com os pobres. Será que a partir de hoje eu e você vamos fazer isso? Será que vamos dividir os nossos bens materiais com aquele que necessita? Deus mais uma vez traz essa palavra com que eu e você possamos refletir. Eu e você possamos ajudar aqueles que necessitam. Esta era a palavra de Deus que eu tinha para você hoje. E de dizer que o pecado não se despede. O pecado foge.